Oi pessoal, eu sou Lana de Oliveira do canal Lioli Arte. Seja bem-vindo aqui de novo, você que está sempre aqui comigo e você que está aqui pela primeira vez. Eu espero que você se identifique com esse canal. Hoje eu preparei 3 projetos utilizando latas, que é um material que eu gosto muito de reaproveitar porque ele nos oferece bastante possibilidades de fazer alguma coisa criativa bem legal. São 3 latas como essa, são latas bem grandes, tem 17 centímetros de altura e 15 centímetros de diâmetro e elas são bem fortes. E olhando para essas latas, eu fiquei com vontade de criar alguma coisa assim com um estilo de design, sabe como é? Alguma coisa assim bem criativa, bem legal. E aí eu desenvolvi esses 3 projetinhos que eles têm conexão entre eles e elas podem ser usadas juntas ou no mesmo ambiente separadas, porque elas se conectam entre si. Então esse projeto vai ser todo pintado à mão, mas você também pode utilizar stencils que dá para fazer um trabalho muito bacana, é só escolher os stencils certos. Então vamos à nossa arte na lata. Para decorar essas latas, é necessário primeiro passar um primer para preparar essa peça para ser decorada. E eu aqui estou utilizando o primer para metais, PET e vidro da cor Fix. E eu estou utilizando a cor areia. E eu escolhi o primer na cor areia porque eu vou manter em algumas partes da lata essa cor como fundo, então eu não preciso passar outra tinta por cima. E eu já preparei essas latas passando o primer sobre elas e eu utilizei dessa vez um pincel de pelo macio, normalmente eu uso rolinho, mas como ela tem bastante ondulações, eu preferi usar um pincel de pelo macio. Então eu passei 2 demãos desse primer nessa direção. E aqui eu isolei com fita crepe essa área que vai continuar na cor areia, que é o próprio primer. Mas se você não tiver primer de cor, você pode passar aquele primer que ele fica meio que incolor, meio esbranquiçado, e depois você passa uma tinta acrílica ou PVA por cima, que vai dar no mesmo. Assim só adianta um pouco o trabalho, né? Porque já fica com essa cor de fundo. E agora, nessa parte aqui de cima, eu vou utilizar a tinta PVA preta. Ah, e aqui eu esqueci de falar que depois que eu passei essas 2 demãos de primer, eu usei uma lixa gramatura 320, que é uma lixa de acabamento, e ela já está até um pouco desgastada. E passei por cima para tirar qualquer aspereza e às vezes fica um carocinho, alguma coisa, então ela sai com uma lixa assim bem fininha. Vou passar 2 demãos. E nessa lata eu vou fazer uma faixa aqui pintada de preto. Não vou fazer certinha, vou fazer de uma forma bem espontânea. E nessa parte aqui que ficou bege, eu vou fazer umas linhas com esse pincel aqui, ó, um filete 422 0 da Condor, e eu molho na tinta que tá um pouquinho aguada. E eu vou fazer um traço aqui sem estar completamente certinho. Ó, vou fazendo assim. Vou fazer 2, um perto do outro.
fica mais fácil fazer assim do que fazer com linhas retas, devido a essas curvas aqui que tem, né? Essas ondulações que tem da própria lata. E agora, feita essa parte, eu reservo essa e vou pegar essa aqui que eu fiz a faixa e vou fazer umas listras aqui também. Aqui, gente, a tinta precisa ser um pouquinho aguada. E a gente precisa mergulhar esse pincel de pelo longo, né, e fino, todo ele, para a tinta ir o máximo que der aqui do pincel. E nessa eu vou colocar as listras com a tinta PVA areia. Já deixei ela aqui levemente diluída. Mergulho o pincel todo e tiro o excesso. E agora nessa parte preta, com um pincel redondo, eu vou fazer umas formas irregulares, bem espontâneas. Depois que eu uso o pincel redondo, eu passo o pincel chato para dar uma arrumada aqui. Depois eu dou a segunda demão. E aqui eu vou seguir fazendo vários formatos aleatórios aqui ao redor. Essa parte ficou toda pronta. Isolei com fita crepe e deixei essa bordinha de fora, porque eu vou pintar essa borda com a tinta PVA vermelho fogo. E esse toque de cor aqui vai fazer toda a diferença nessa peça. Vou usar um pincel pituá. E então, vocês concordam comigo que esse toque de cor fez toda a diferença nessa peça? Agora eu vou concluir essa daqui. Nessa eu coloquei esses círculos, né, assim, irregulares, mais para arredondadas, as bordas. E essa daqui eu vou fazer feito uns quadrados mais irregulares. Não são os quadrados exatos, não. E aqui a gente tem que cuidar para não deixar esses gordos da tinta nas quinas aqui do desenho. Resolvi esboçar a lápis e depois então pintar. E aqui, se vocês preferirem, vocês podem pegar um stencil com uns formatos diferentes e fazer isso, que facilita bem o trabalho. Ou então passar fita crepe nos que são mais quadrados, né? Mas aqui eu quis fazer à mão livre mesmo e de uma forma mais orgânica, né? Bem irregular, sem uma coisa muito acertadinha.
Bem, gente, então com esse pincel redondo, eu dei um fundo aqui de qualquer forma, né? Só para fechar esse preto. Então eu peguei esse pincel chato e dei uma segunda demão, porque aqui a gente só pegar assim, ó, e vir trazendo por cima, né, para dar esse fundo, a segunda cobertura. E aí depois que tiver sequinho, aí eu vou utilizar esse pincel bem pequenininho, que é bem quadradinho, né, para fazer os cantinhos e dar então uma terceira demão e fazer a cobertura final. Terminei essa parte e aí eu vou fazer um detalhe em cada desenho desse aqui. Terminei de fazer os desenhos dessa lata e eu tinha colocado as linhas só na vertical e resolvi colocar essas aqui na horizontal também. E aqui eu terminei, fiz esses detalhes aqui no meio e agora eu vou falar sobre a impermeabilização dessas latas. Normalmente eu uso verniz fosco, acrílico, ceras, que ficam bem legais, mas aqui eu tive vontade de colocar uma coisa assim mais que tivesse um pouco mais de brilho e mais resistência. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma misturinha do verniz geral com o diluente Eco. E o diluente Eco é bom que ele é menos agressivo, ele não tem cheiro forte, né? O verniz geral pode ser diluído também com água rás, mas ele faz esse papel muito bem. Então eu coloquei uma parte e meia do verniz geral e quase uma parte do diluente Eco. E ele fica bem fininho e fica fácil de passar, não deixa as marcas do pincel e dá um efeito muito legal. Então eu passo duas demãos. E aqui a gente pode passar, repassar, que não fica com problema de deixar as marcas. Fica muito legal mesmo de passar. Essa dica eu peguei com a Mayumi e ela dilui o verniz geral com o água rás. E aí eu passo essa demão bem esticadinha, deixo secar bem e passo a segunda demão. E olha como vai ficando bem legal. Depois que seca, ele não fica com tanto brilho assim não, ele diminui e fica no ponto ideal. Deixo para vocês decidirem o que pôr dentro dessas latas. Obrigada por estarem comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!